A recalcitrância da semente. Uma história de amor, coragem, conflitos e perseverança. Por Cláudio José Barbedo. Capítulo 7. Ficção. A máquina de viagem no tempo. A máquina. Estamos em algum lugar no Oceano Pacífico, na extremidade de uma ilha banhada pelo Mar da Tasmânia, no final do ano de 2163, no segundo dia do penúltimo plenilúnio do ano. Ali, no laboratório mais avançado de todo o hemisfério sul, e talvez de todo o mundo nesse momento, agora que as décadas de investimento finalmente começam a dar frutos, próximo a um dos pontos de chegadas e saídas mais movimentados desse hemisfério, marítimas, terrestres, aéreas e espaciais, encontramos 4 personagens muito curiosos, em ambos os sentidos, olhando atentamente para o mesmo equipamento, uma aparente câmera de projeção de imagens, com uma infinidade de cabos e estruturas quase não identificáveis. É o octogenário Ricardo, o decano do laboratório, líder do gigantesco grupo de pesquisa, quem está sussurrando algo, sob a atenção e total silêncio dos outros 3. Agora, só mais um pouquinho, um ajustezinho aqui, e voilá! Conseguiu, Ricardo? Sim, Micaela, está pronto. A definição da imagem é de 97%. E esse corpo celeste que você encontrou é primoroso, Nicolaus. A reflexão é quase total. Espero que os demais também sejam assim. Agora é com você, Micaela. Muito bem, vamos ver. Micaela toma o lugar de Ricardo e também começa seus ajustes finos. Trabalha alternadamente nos diversos controles giratórios e deslizantes, com uma calma e precisão que causam admiração até nos mais acostumados com seu poder de concentração. Definitivamente, os mais de 70 anos que lhe conferiram a experiência e sapiência para o domínio simultâneo de todos os fatores envolvidos naquela prática não serviram para que perdesse o controle de todos os movimentos, da atenção, da concentração e da acuidade visual. Por favor, agora nem respirem. Qualquer vibração e não conseguirei calibrar o foco. Ricardo afasta-se e traz com ele Nicolaus, professor responsável pelo laboratório e que, a despeito da grande diferença de experiência em relação aos demais, com pouco mais da metade da idade do líder, havia sido escolhido para o gerenciamento da execução de todo o projeto e de seus participantes. Ricardo leva-o até uma distância que não fosse percebida por Micaela. Ali começa um diálogo em um quase sussurro. Conseguiu um número suficiente entre os candidatos? Sim, já temos alguns milhares. Conseguimos vasculhar um considerável número de galáxias, estrelas e nebulosas e acredito termos planetas suficientes, ao menos para uma faixa de alguns milhares de anos de análise. Todos parecem ter gelo em sua superfície, como este que acabou de ser usado para seus ajustes. Como está o albedo deles? Refletância acima de 95%. Uau! Primoroso! Conseguiu ajustar para todos os comprimentos de onda? Todos os necessários, e já compensados e transformados para o visível. As distâncias? Conseguimos fechar variação e quantidades suficientes para fechar escalas de milhares a milhões de anos. Desde o Devoniano? Conseguimos até o Siluriano. Uau! Primoroso! Sim, em retornos futuros, poderemos certamente investigar acontecimentos que jamais imaginaríamos no passado recente, mas concentramos a busca a partir do Devoniano, a pedido da professora Jacqueline, que nos deu toda a orientação necessária para isso. Nas distâncias compreendidas por esse período, conseguimos planetas suficientes para a escala de milhares de anos com quase completo preenchimento do gradiente.
Também nos será de incomensurável valia as descobertas do grupo de Ed, na Holanda, na interceptação e captura de oscilação do sinal de até 3 séculos para frente e para trás. Primoroso! E os alunos, quantos temos? Mais de 5.000 espalhados pelos diferentes laboratórios. Fáceis e rápidos de contatar? Estamos usando a nova tecnologia do Dr. Giancarlo, do Laboratório de Comunicações em Alta Velocidade, e da Dra. Alexia, de Inteligência Artificial para Processamento de Dados. Tanto nossas solicitações quanto as respostas dos alunos serão praticamente instantâneas. Primoroso! E o controle da escala temporal? Ajuste automático, professor. Assim que a modificação surgir, a escala transfere para tempos menores até que o controlador acione o comando de estabilização. Primoroso! Seguem-se alguns segundos de silêncio. Ambos olham os frenéticos, porém precisos e minuciosos movimentos de Micaela. Enquanto isso, Ricardo vai repassando mentalmente todos os detalhes e finalmente lembra de mais alguns. Esses alunos, confia neles? Não menos do que em mim mesmo, professor. E quanto confia em você mesmo? Nicolaus baixa a cabeça. Sabe exatamente o significado daquela pergunta. Dezenas de cenas passam perante seus olhos numa fração de segundo, seguidas de um aperto no peito e uma sensação de que os músculos perdiam a tensão e que o esqueleto se contraía. Mas Ricardo, com toda a sua experiência na relação entre orientadores e alunos, não deixa que o momento perdure e brinca. Certamente, no mínimo no mesmo grau em que confiei em você. Não, professor. Com certeza menos. Levante essa cabeça, rapaz. Todos erram. Pobre daquele que, em algum momento de sua vida, acha que houve um ser vivente sequer que jamais tenha cometido erros. E pense bem, se até os mais próximos da perfeição erraram, o que seria de nós se não nos permitíssemos o direito de errar? Não, Nick, não são os erros que nos diferenciam, mas a humildade para reconhecê-los, a procura por sua reparação e a fiscalização permanente para que não se repitam. Mas, enfim, confia o suficiente nesses alunos para que nada cause falhas irreparáveis? Sim, professor. Isso sim. Totalmente. Então tudo certo, porque eu confio em você. Agora, o que mais tem me preocupado? Nesse momento, há uma figura no livro, feita à mão em preto e branco, onde se nota o canto de uma sala grande, com uma máquina no canto, formada por 2 colunas, uma mais alta e uma mais baixa. No alto da coluna mais alta sai um tubo para fora do teto. Ao lado da máquina existe uma espécie de tela, aparentemente um grande computador, com 2 pessoas conversando ao lado desse monitor. Mais à frente do equipamento, outras 2 pessoas também estão conversando. Ricardo olha fundo nos olhos de Nicolaus. Respira profundamente, sabendo ser a próxima pergunta, talvez a decisória, sobre o sucesso ou fracasso de todo o projeto. A voz sai com um misto de ansiedade e temor. Os intensificadores de sinal, eles... Antes que terminasse a pergunta, Nicolaus já esperava, então se antecipa. Já em perfeita operação. Ricardo solta um suspiro audível até por Micaela, que nesse momento desvia pela primeira vez sua atenção dos controles, olha fulminantemente para os dois, expira na velocidade da luz e retorna aos controles. Ricardo, então, afastando-se ainda mais de Micaela e trazendo com ele Nicolaus, segura as têmporas deste com as 2 mãos, em silêncio por alguns segundos, com o olhar atravessando a pupila do pupilo até atingir sua retina. Nesse momento, um quase imperceptível fio de água se forma na pálpebra inferior de seus olhos. Mas ele imediatamente retoma o autocontrole e, voltando à voz de sussurro, exclama: Primoroso!
Nicolaus, também procurando retomar um mínimo de autocontrole emocional, prossegue. Devo reconhecer que esta foi a parte mais difícil, mestre. Sei que lhe parecia certo que conseguiríamos, mas eu mesmo não tinha essa certeza. Sua insistência foi providencial, especialmente nestes últimos 15 anos. Não sei se chegou ao seu conhecimento, mas perdemos boa parte da equipe. Excelentes cientistas, mas pouco crédulos nas teorias mais recentes. Ah, meu bom amigo Nick, isso sempre aconteceu na ciência. E não fôssemos livres de preconceitos, estaríamos ainda na idade da pedra em muitas áreas do conhecimento. Professor, isso sempre me incomodou um pouco. Por que há sempre essa resistência aos novos conceitos por boa parte dos cientistas? E vejo que não é só com os mais antigos, mas isso acontece até com os que ainda estão iniciando a jornada e que deveriam estar mais receptivos. Não sairíamos todos ganhando com as novas ideias? Porque penso o seguinte: se estiverem corretas, é inegável o salto no avanço do conhecimento. Se estiverem incorretas, no mínimo nos trarão novas visões e talvez até novos direcionamentos. Isso porque sempre aprendemos que uma nova ideia deve ser questionada, mas não precocemente negada. E enquanto não for provada a sua inveracidade, não deve ser abandonada. Os intensificadores de sinal são um grande exemplo disso. Por terem negado sumariamente a ideia antes de sequer trabalharem nela, em seus fundamentos, em seus acertos e erros, nossos colegas não estarão aqui presenciando essa revolução na história da própria humanidade, não é? Sim, Nicolaus, você está corretíssimo. Todos aceitavam que a intensificação do sinal sidérico ultraestrutural havia atingido seu limite, porque sempre trabalharam com a ideia de que a ampliação desse sinal funciona em degraus. Todos aceitaram até mesmo a limitação em precisão de imagem e foco e a certeza da perda de qualidade acima de determinadas frequências. Por quê? Porque não conseguiam visualizar o contínuo dos gradientes combinados desses fatores, das diferentes potenciais frequências e, consequentemente, do próprio sinal. E pior, nem mesmo quando se lhes foi mostrado esse contínuo, estavam com desprendimento mental suficiente para aceitar, ao menos discuti-lo. E para alguns, acredito eu, talvez nem tenha sido esse o motivo de deixarem o projeto. Como assim, professor? A ciência deve sempre ser séria e responsável, mas não se pode confundir essa seriedade com a falta de ousadia. Além disso, ainda hoje há muitos cientistas impacientes e inseguros que preferem apenas reproduzir versões do que já foi realizado ou apenas seguir o que lhes parece mais promissor em termos de colocação profissional e social. A mera perspectiva de investir alguns anos em um projeto que pode não produzir o que se espera pode ser suficiente para migrarem para outros projetos. Mas não é deles definitivamente, e felizmente, que depende a ciência, mas de ousados e ávidos por novos conhecimentos, como você e esta maravilhosa equipe. E veja, quando digo novos conhecimentos, quero dizer realmente novos, e não apenas versões diferentes de conhecimento já existente. Na empolgação da explicação por parte de Ricardo, que ainda queria ensinar, e na total atenção e concentração por parte de Nicolaus, que ainda queria aprender, ambos não perceberam a chegada de Jacqueline por trás de Ricardo, que já ouvia o discurso há alguns minutos. Nessa pausa de Ricardo, ela aproveita a oportunidade e o incentiva a detalhar as partes do projeto que não compreendia totalmente. Mas Ricardo... Num salto, ele se vira pálido e ofegante. Ah, que susto, Jack! Quer que eu nem veja essa maravilha funcionando? Espere ao menos que eu veja as primeiras imagens, depois pode tentar me provocar um infarto. Perdão, Ricardo. Deveria ter enviado um memorando antes, em 3 vias, avisando que estava chegando perto de vocês. Os 3 riram mais alto,
novamente fazendo com que Micaela os olhasse com a mesma assustadora expressão de reprovação, mas desta vez não se limitando ao olhar. Por favor, posso trabalhar aqui? Desculpe-nos, Micaela. Os três agora afastam-se ainda mais para permitir a concentração de Micaela, que, sem dúvida, seria decisiva para os ajustes finais no equipamento. Agora sim, Jack. O que iria perguntar? Eu entendo perfeitamente o que encontrarei quando todos os ajustes estiverem calibrados. Entendi tudo o que todos farão. Mas, sinceramente, ainda tenho muita dificuldade em aceitar isso tudo. Vou confessar que ainda tenho receio de estar perdendo tempo com algo que pode não funcionar nem hoje nem nunca. Fico com a impressão de que isso não acontecerá, como se estivéssemos assistindo a um filme futurístico de coisas impossíveis de acontecer. Viagem no tempo, Ricardo? Como isso é possível? Bem, Jack, já havíamos iniciado essa conversa antes, não é? Mas parece que Micaela ainda vai levar algum tempo. Então acho que agora, de forma mais calma, posso tentar explicar. Vamos sentar naqueles bancos? Isso pode demorar. Então, os três se afastam ainda mais de Micaela. Aproximam-se de uma estante em frente à qual havia 4 bancos. Ricardo ajeita 3 deles em um quase círculo. Mais confortáveis agora, já sentados, Ricardo começa a explicação. Na verdade, Jack, não será uma viagem no tempo como sempre fomos acostumados a pensar. No imaginário humano, muito bem explorado nos filmes e livros, há a busca pelo retorno da pessoa ao passado ou sua viagem ao futuro. Muitas vezes, as duas coisas, viajando ao passado e ao futuro seguidas vezes. Lembram-se daquele filme em que faziam isso usando um automóvel terrestre? Jacqueline, sempre muito ansiosa, interrompe Ricardo. Depois não mais terrestre, nem mesmo automóvel, certo? A interrupção de Jacqueline fez Nicolaus estremecer, pois sabia que seu mestre detestava isso. Mas Ricardo, desta vez, estava em um estado de espírito de paz e ansiedade, e nem se incomodou, o que realmente era raro. Continuou. Sim, Jack, esse mesmo. Obrigado por essa importante observação. Quando queria, Ricardo era muito irônico. Pois então, retomando. Todos sempre cometeram esse tipo de equívoco. Ir pessoalmente ao passado, ir pessoalmente ao futuro. Quando começamos a trabalhar na nova forma de pensar a viagem no tempo, Micaela e eu decidimos que deveríamos começar o pensamento do zero, esquecer os vícios dos conceitos clássicos para não sofrermos um mínimo efeito sequer deles em nossa nova forma de olhar para isso. Inicialmente, separamos as viagens, não misturando no mesmo cesto a viagem ao passado e a viagem ao futuro. Considerando que ir ao futuro, na verdade, já estava sendo estudado mais a fundo, após as novas teorias da relação tempo-espaço, de suas curvaturas e dobras, dos buracos de minhoca, enfim, de tudo que foi estudado nos últimos séculos e especialmente nas últimas décadas, decidimos nos concentrar na viagem ao passado. Foi então que nos surgiu a ideia. Por que nós temos sempre a tendência natural de que nós mesmos devemos ir ao passado? Por que não inverter a ideia e trazer o passado até nós? Na sequência, outra grande mudança que exigiu total desprendimento das visões comuns e correntes, e enraizadas por tanto tempo nas mentes do imaginário humano, foi nos questionarmos. Mas será que realmente precisamos interagir com o passado? Outro grande equívoco dos filmes e livros sobre o assunto era o medo de que a viagem ao passado poderia mudar o futuro. Isso, inclusive, foi utilizado como prova da impossibilidade de viagem no tempo por um grande físico do final do século retrasado e início do passado. Por exemplo, se eu voltasse ao passado e matasse meu próprio pai, ou eu mesmo, eu não existiria. Não existindo,
Eu não poderia ter voltado ao passado e mudado esse futuro. Isso gerava um paradoxo que foi muito explorado por muitos. Esse físico, inclusive, propôs que a prova de que viagens no tempo não eram possíveis era o fato de jamais termos sido visitados por qualquer ser do futuro. E foi justamente essa pergunta que Micaela me fez que despertou toda essa nova forma de pensarmos e de chegarmos até aqui. Será que realmente precisamos interagir com o passado? Isso imediatamente fez acender uma ideia em minha mente. Se não precisamos interagir com o passado, poderíamos trazer o passado para interagir conosco? Nicolaus já havia presenciado essa explicação inúmeras vezes, mas sempre captava algo novo, então mantinha total concentração no discurso. E Jacqueline, que ouvia pela primeira vez, quase não piscava. Já estava inclinada para a frente, o queixo sobre os dedos cruzados das mãos, os cotovelos sobre os joelhos. E Ricardo fazia o mesmo de sempre. Começava a falar com quem havia perguntado, mas após algum tempo parecia falar consigo mesmo, como se já não houvesse mais ninguém ali e estivesse meramente repassando toda a história em voz alta. Os novos avanços nas imagens holográficas ajudaram bastante no desenvolvimento das ideias. Essa comunicação à distância, sem a necessidade de aparelhos, como aqueles celulares que foram tão comuns por tanto tempo no século passado, foi essencial. Podermos nos comunicar por projeções de pessoas e ambientes, como se pudéssemos nos transportar para outro lugar ou trazer pessoas para nossa sala ou nosso laboratório, ainda que não fisicamente e apenas por meio de imagens virtuais, foi a chave para enxergar a viagem ao passado de forma mais evidente. Então, se pudéssemos resgatar as imagens do passado, poderíamos remontar tudo novamente ao nosso redor, o ambiente e seus seres. Com a imagem perspectiva sendo fornecida pela captura das imagens por diferentes ângulos, remontando imagens tridimensionais ao nosso redor, poderíamos interagir com o ambiente, sem interferir nele, é claro, pois seriam meramente imagens holográficas. Está acompanhando, Jacqueline? Desta vez, Jacqueline entendeu que poderia se manifestar. Acho que sim. Mas então, Ricardo, se estou entendendo, só poderíamos remontar o passado a partir de imagens já capturadas. Se quiséssemos voltar 100 anos, por exemplo, poderíamos procurar arquivos de imagens da época e inseri-los em nosso sistema. Portanto, a viagem no tempo para o passado seria possível até um máximo de retorno no tempo, certo? Seria possível somente até o momento em que as imagens foram capturadas e armazenadas, porque antes disso não teríamos imagens, não é? Você está corretíssima, mas aí vem uma das partes que, ao menos para mim, se tornou uma das joias deste projeto, porque o retorno, como você corretamente usou a palavra? Sim, porque adotamos a palavra retorno para simplificar o diálogo quando nos referimos a essas viagens ao passado. Tem, de fato, um limite, mas o limite não é de anos, nem de décadas, nem de séculos, doutora Jacqueline. É muito além disso. Ricardo ficava em êxtase sempre que chegava nessa parte da explicação, mesmo já tendo explicado isso dezenas de vezes. E Nicolau sempre se emocionava quando via essa cena. Era nítido para Nicolaus o brilho nos olhos de Ricardo e a alegria com que fazia aquilo. Internamente, Nicolaus dizia para si mesmo: aquilo, sim, era realmente um cientista. Ricardo pegou na mão de Jacqueline, levantaram-se e, sob condução de Ricardo, foram caminhando em direção ao centro daquela sala, afastando-se ainda mais de uma das laterais onde Micaela ainda trabalhava nos controles do aparelho. Jacqueline, agora transbordando curiosidade, perguntou: Não entendo, Ricardo. Como pode? Se as imagens não foram gravadas e armazenadas, como seria possível ter um tempo de magnitude maior do que séculos? Sim, porque até onde sei, sistemas de gravação de imagens não existiam há alguns séculos atrás.
Se não me engano, os primeiros registros de imagens têm pouco mais de 3 séculos. Então, antes disso não haveria como ter imagens gravadas, e portanto não haveria como reconstruir o passado em imagens. Mas, minha querida Jacqueline, quem foi que disse a você que as imagens não estão gravadas? Estão? Havia recurso para gravá-las no passado? Que eu não conheça? Onde poderiam estar, então? Você está me assustando, Ricardo. Onde essas imagens estariam gravadas? Jack, minha querida, nunca lhe ocorreu perguntar de onde vêm as imagens utilizadas atualmente nos tribunais? Para você, como é que se pode resgatar as imagens de um furto, de um assassinato, de um suborno, enfim, de qualquer crime que tenha sido cometido há alguns dias ou semanas? Porque hoje é muito comum os tribunais utilizarem desse recurso. Voltar ao tempo em que o delito aconteceu e analisar as imagens para verificar a veracidade de cada argumentação, seja da promotoria ou da defesa. Poxa, Ricardo, é verdade. Não havia me perguntado sobre isso, pois sei que em muitos deles não havia câmeras gravando os acontecimentos naquele momento em que aconteceram. Sim, e esse foi um dos primeiros usos dos resultados que obtivemos neste projeto de décadas. Ainda estávamos na metade do desenvolvimento dele e já conseguimos algumas aplicações. Então, foi com a mesma base conceitual com a qual desenvolvemos todo o aparato para os julgamentos que trabalhamos nas novas ideias da viagem ao passado. Simples assim. Não entendo, Ricardo. O que isso tem a ver com esse nosso projeto? Você disse que as imagens estão gravadas, tudo bem, não sei como, mas entendo. Algum satélite ou algo assim, com uma câmera voltada à Terra, gravando tudo e todos, sei lá. Não é nada disso, Jack, nada disso. Não, em nosso programa de registro das imagens dos acontecimentos passados, não usamos imagens registradas em satélites, nem mesmo em qualquer recurso desenvolvido pelos seres humanos terráqueos. Nicolau segura uma gargalhada. Sabia o que vinha em seguida, e por isso já havia se levantado e se dirigia a um controle na parede do laboratório. Quando olhou para Ricardo, este deu-lhe uma piscada já costumeira, como os códigos inconscientes que parceiros científicos desenvolvem ao longo do tempo. Foi o suficiente para Nicolau acionar o controle na parede. Imediatamente, uma parte do telhado do laboratório se abriu. Era noite, não havia nuvens e o céu se mostrou forrado de estrelas. As imagens nem mesmo foram produzidas por equipamentos humanos, Jack. Mas, te garanto, estão todas gravadas e disponíveis para resgate a qualquer momento. Onde essas imagens estão gravadas, Ricardo? Por favor, pare com todo esse teatro e me diga, onde as malditas imagens estão gravadas? Ricardo, com todo cuidado e delicadeza, segurou as têmporas de Jacqueline com as 2 mãos e lentamente foi girando sua cabeça até que seus olhos estivessem direcionados ao espaço aberto no telhado, em direção àquele céu estrelado. Então, esticando o braço e apontando o indicador para as estrelas, disse apenas: lá. Neste momento, há uma figura no livro, em preto e branco, feita à mão, na qual se nota um grande salão com um espaço aberto no telhado, por onde se vêem estrelas. Na parede do fundo, uma porta com 2 folhas. Ao lado dessa porta, um controle na parede e uma pessoa manipulando-o. E no centro da sala estão 2 pessoas, uma delas apontando para o céu. Fim do capítulo 7.